Olá, bom dia para você nesta terça-feira, dia 10 de maio. Pode chegar, seja muito bem-vindo. Vamos começar o dia bem informados? Nessa edição você confere. Começa a valer hoje o aumento de 40 centavos no litro do óleo diesel pela Petrobras para as distribuidoras. A arrecadação de ICMS sobre petróleo e combustíveis é a maior em 4 meses. O recorde foi atingido, embora a maioria dos estados ainda não tenha enviado as informações do mês de abril. E você vai conhecer o primeiro turista brasileiro a ir ao espaço. A arrecadação do imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, sobre petróleo e combustíveis, bateu recorde nos primeiros 4 meses deste ano. Segundo dados preliminares do Boletim de Arrecadação de Tributos Estaduais do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, foram pelo menos 34 bilhões e 300 milhões de reais arrecadados entre janeiro e abril. Esse é o maior valor desde o início da série histórica, em 1999, e representa um crescimento de 12,9% em comparação com o mesmo período do ano passado. Vale destacar que o recorde foi obtido nesta segunda-feira, quando a maioria dos estados ainda não tinha enviado as informações referentes ao mês de abril. O aumento na arrecadação está relacionado diretamente com o aumento do preço do petróleo e dos combustíveis no ano passado. E começa a valer nesta terça-feira o reajuste de 8,8% no preço do diesel vendido pela Petrobras para as distribuidoras. Os caminhoneiros já falam em paralisação. Segundo a Petrobras, o novo aumento é por causa do desalinhamento nos preços e a elevada volatilidade no mercado. O reajuste de quase 9% obriga os motoristas a pagarem cerca de 40 centavos a mais na hora de abastecer. A expectativa da ANP, a Agência Nacional de Petróleo, é que o valor médio do diesel passa a ser de R$ 4,91. Ainda de acordo com a petroleira, esse combustível não sofria reajuste há 2 meses. No entanto, nos últimos 18 meses, o diesel sofreu um reajuste de 47%. Com o aumento, os caminhoneiros de São Paulo e de Minas Gerais já falam em greve, mas as lideranças da categoria ainda não confirmaram uma eventual paralisação. A Petrobras ainda afirmou que não há previsão de reajuste no preço da gasolina e do gás de cozinha. No entanto, já tem motorista registrando que o valor da gasolina subiu para R$ 7,99. Até semana passada, o valor desse combustível estava 30 centavos mais barato. E olha só, para compensar o aumento, as empresas de ônibus prevêem uma alta nas passagens de 2,9% em média. A Associação Nacional de Empresas de Transportes Urbanos calcula que o aumento do diesel nos últimos 5 meses tenha gerado um impacto acumulado de 15,4% nas tarifas dos ônibus. As companhias também estão estudando restringir a circulação das frotas de coletivos aos horários de pico em algumas cidades. Isso porque o combustível representa 26,6% do custo das empresas operadoras do transporte público. O item tem maior peso depois da mão de obra. E a inflação tem sido a principal vilã do setor de bares e restaurantes no momento em que eles tentam se reerguer dos impactos sofridos durante a pandemia. Embora tenha voltado a funcionar normalmente, o segmento ainda não conseguiu enxergar uma melhora expressiva como era esperado. A disparada dos preços dos alimentos e bebidas tem atrapalhado a recuperação. Nos últimos meses, o brasileiro sentiu no bolso o aumento, com 1,73%. A prévia da inflação do mês de abril foi a maior em 27 anos. Essa alta foi impulsionada principalmente pelo combustível, fator que provocou o crescimento dos preços por conta da elevação dos custos de transporte e produção. Os alimentos e bebidas ficaram quase 2,5% mais caros, de acordo com o último IPCA. Repassar esses valores ao consumidor não é uma tarefa simples para os proprietários de bares e restaurantes. Com receio de perder a clientela, muitas vezes eles acabam descontando da própria margem de lucro. O encarecimento das linhas de crédito em razão do aumento de 1 ponto percentual na taxa Selic também prejudicou os empreendedores. Por outro lado, a estabilidade nos casos de Covid-19 e a alta taxa de vacinação possibilitou o aumento do movimento em estabelecimentos físicos.
comemorações de aniversários e outras datas, além de refeições diariamente servidas e a grande procura pelo serviço de delivery, colaboram para acelerar a retomada do setor. E vamos falar agora de eleições. O Tribunal Superior Eleitoral disse que nunca existiu essa história de sala escura para a contagem de votos. O TSE deverá responder até amanhã a todas as dúvidas levantadas pelos ministros militares sobre o processo de escolha de candidatos e não aceitou as sugestões feitas para melhorar o que já foi feito. A nota do Tribunal Superior Eleitoral foi publicada como resposta ao ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Na semana passada, ele encaminhou um ofício ao presidente da Corte Eleitoral, o ministro Edson Fachin, pedindo a divulgação das sugestões apresentadas pelos militares para o processo eleitoral deste ano. O documento contém uma série de recomendações que, na visão do ministro da Defesa, ajudam a combater eventuais fraudes, além de dar mais transparência ao pleito. A nota assinada por Edson Fachin afirma que o TSE teve reuniões com autoridades de diversas autarquias, entre elas o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, e o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Em coletiva, Edson Fachin garantiu que as eleições não vão passar por esse tipo de problema. A população de todas as idades respondeu ao chamado da cidadania, respondeu ao chamado cívico da justiça eleitoral. E a justiça eleitoral, senhoras e senhores, não medirá esforços para realizar eleições limpas, transparentes, com paz e segurança e diplomar os eleitos. Apesar da negativa de mudanças, o TSE disse que não se opõe à divulgação de documentos com sugestões sobre o processo eleitoral e que vai divulgar a resposta para cada recomendação até quarta-feira. Em nota, a Corte Eleitoral disse ainda que o presidente, o ministro Edson Fachin, tem uma agenda pautada no diálogo com todas as entidades. Procurado, o Ministério da Defesa não se manifestou sobre o assunto. Já o ministro Edson Fachin afirmou que conta com a parceria dos brasileiros e das entidades ligadas ao sistema eleitoral para que as eleições de outubro não sejam prejudicadas. Agradeço aos parceiros da Justiça Eleitoral no combate à desinformação que foram além do formato de um acordo para atuar por meio de ações e levar a todas e a todos, em conjunto com a Justiça Eleitoral, informação de qualidade por meio de mensagens, páginas especiais, iniciativas inéditas de diversos tipos. E atenção, estudantes! Começa hoje o período de inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio 2022. O prazo para se inscrever vai até o dia 21 de maio. E para participar, o candidato deve se cadastrar na página do participante do Enem. Esse ano, a taxa é de R$ 85,00 e deve ser paga até o dia 27 de maio por boleto, Pix ou cartão de crédito. Estudantes que obtiveram direito à isenção da taxa também devem fazer a inscrição neste prazo. E agora a gente fala sobre o conflito no leste europeu. Abre aspas, a Ucrânia teve milhares de mortes a mais do que os números oficiais apontam. A afirmação foi feita pela chefe da Missão de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, enviada para apurar os reais danos de guerra no país invadido. Em 76 dias de conflito, o governo ucraniano contabiliza oficialmente 3.381 mortos, um número considerado muito menor do que aquele que eles apontam. Ela ponderou, no entanto, que mesmo a nova contagem já pode estar defasada por conta da situação em Mariupol, cidade no sul da Ucrânia que a Rússia afirma ter conquistado e que é considerada o grande buraco negro. Nessa terça-feira, o governo ucraniano afirmou que ao menos 100 civis continuam dentro do complexo metalúrgico de Azovstal, o último lugar ainda controlado pelas tropas ucranianas. E as sanções internacionais começam a surtir efeito na indústria bélica russa, que está com dificuldades para repor os mísseis que seu exército utiliza na Ucrânia. A afirmação foi feita por um funcionário do Pentágono.
A Rússia já lançou tantos mísseis contra a Ucrânia que ficou com falta de armamentos guiados de precisão e tem problemas para restituí-los, declarou à imprensa o funcionário que pediu anonimato. Acreditamos que as sanções e restrições à exportação, especialmente de componentes eletrônicos, tiveram um efeito na base industrial da defesa russa, acrescentou a fonte. Por isso, lançam sobre grandes cidades como Mariupol e Kharkiv bombas não guiadas que não distinguem entre alvos militares e prédios de apartamentos, explicou. Além disso, as forças russas seguem tendo problemas de fornecimento e disciplina, inclusive entre os oficiais, que se negam a obedecer às ordens e avançar, ressaltou a fonte. O presidente dos Estados Unidos assinou nesta segunda-feira a Lei de Empréstimo e Arrendamento da Defesa da Democracia da Ucrânia de 2022. Essa lei visa agilizar o processo para o envio de ajuda militar à Ucrânia. E os líderes da França e da Alemanha mostraram apoio à Ucrânia, iluminando seus monumentos com as cores do país. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse nesta segunda-feira que espera que a Ucrânia receba o status de candidato à União Europeia em junho. Enquanto isso, na Alemanha, o presidente francês Emmanuel Macron e o chanceler alemão Olaf Scholz expressaram seu pleno apoio à Ucrânia nesta segunda-feira. Juntos, eles se dirigiram ao portão de Brandemburgo, em Berlim, símbolo da Guerra Fria, iluminado com as cores do país invadido pela Rússia. Situado no centro de Berlim, o portão de Brandemburgo fazia parte, até 1989, do muro que separou por décadas os setores comunista e ocidental da cidade, convertendo-se em símbolo da cortina de ferro. França e Alemanha foram, por vezes, acusadas de complacência ou proximidade com a Rússia. Olaf Scholz, em particular, enfrentou críticas pelo fornecimento escasso de armas à Ucrânia. Em Paris, a Torre Eiffel também ganhou as cores da Ucrânia nesta segunda-feira. E antes do intervalo, vamos falar do tempo. O sul do país vai voltar a sofrer com as chuvas a partir desta terça-feira. E após um fim de semana de tempo mais seco, é esperada umidade alta na região que vai do sul do Paraná até o norte do Rio Grande do Sul. O mesmo acontece no Nordeste. Já nas regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste, o dia começa frio, mas o sol vai aparecer na parte da tarde. Vamos conferir a previsão para algumas cidades do país. Começando por São Paulo. Hoje a temperatura deve aumentar um pouquinho e a expectativa é que o sol apareça ao longo do dia. A mínima na capital paulista é de 14 e a máxima é de 25. Em Várzea Grande, no Mato Grosso, o dia vai ficar quente com mínima de 20 e máxima de 35 graus. E em Recife, Pernambuco, o dia vai ser abafado também, com mínima de 21 e máxima de 34 graus. E por conta da alta temperatura, tem previsão de chuva sim, chuva forte no finalzinho da tarde. E a gente vai para o intervalo e no próximo bloco você vai ver os números do coronavírus aqui no Brasil. E ainda, depois do aumento do número de crimes, o Sindicato dos Motofretistas de São Paulo quer que os aplicativos de entregas troquem as mochilas pelos baús instalados nas motocicletas. Nós voltamos já. Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora são 8 horas e 47 minutos no horário de Brasília. Na Bolívia, uma tragédia marcou uma assembleia estudantil e deixou 4 mortos e 70 feridos. Uma assembleia universitária terminou com 4 estudantes mortos e 70 feridos nesta segunda-feira na Bolívia. Uma bomba de gás lacrimogêneo foi jogada no local, causando uma confusão, informaram fontes oficiais. A Procuradoria da região andina de Potosí, no sudeste do país, confirmou 4 mortes. Centenas de estudantes estavam reunidos no ginásio da universidade para eleger seus novos dirigentes. Os incidentes aconteceram no meio de um debate acalorado no ginásio esportivo da Universidade Tomás Frias. A bomba de gás causou pânico e correria. O ministro de governo da Bolívia, Eduardo del Castillo, disse que uma investigação já foi iniciada. Em uma coletiva de imprensa em La Paz, o ministro destacou que as autoridades já conseguiram identificar um dos estudantes envolvidos no lançamento da bomba de gás. O hospital público da cidade, de 270 mil habitantes, entrou em colapso pela grande quantidade de feridos e pelos familiares desesperados que chegavam em busca de informações sobre a situação dos estudantes.
Mudando de assunto, bairros inteiros de Xangai e Pequim estão em confinamento, seguindo a política Covid-0 anunciada pelo líder chinês Xi Jinping. O aumento nos números de casos de Covid-19 nos últimos dias voltou a preocupar autoridades, tanto que o governo chinês proibiu moradores de 4 dos 16 distritos de Xangai de saírem de casa e até de receber encomendas. O transporte público também não funciona. A entrega de produtos de tecnologia já é afetada pela paralisação das atividades no complexo portuário. Os moradores têm reclamado dos planos de isolamento e afirmam estarem vivendo em verdadeiras prisões. Nos últimos dias, a média de casos de Covid na China tem ficado na casa de 22 mil registros por dia. E agora a gente fala do coronavírus aqui no Brasil. As médias de casos e mortes apontam estabilidade. Vamos conferir os números em 24 horas. O Brasil confirmou mais 53 mortes por Covid-19 em 24 horas. O total de óbitos pela doença desde o início da pandemia já chegou a 664.192. Também foram registrados 9.709 casos de Covid-19 em um dia. Ao todo, já são 30.574.245 diagnósticos confirmados. A média móvel de mortes está em 84 vítimas diárias. A curva apresenta tendência de estabilidade, com uma variação de menos 15% em relação a 2 semanas atrás. A média de casos na última semana foi de 16.178 registros por dia. Os dados mostraram uma tendência de estabilidade, com variação de 14% em relação a 2 semanas. Agora vamos dar uma olhada em como anda a vacinação contra o coronavírus aqui no Brasil. O país já aplicou mais de 432.354.000 doses de vacinas contra a Covid. Vamos ao nosso vacinômetro. Segundo o Ministério da Saúde e as Secretarias Estaduais de Saúde, a primeira dose foi aplicada em 83,29% da população, enquanto 77,19% dos brasileiros já tomou a segunda dose. E os que receberam a primeira dose de reforço ou a terceira dose chegam a 42,21% dos brasileiros. O Sindicato dos Motofretistas de São Paulo quer que os aplicativos de entregas troquem as mochilas pelos baús instalados nas motocicletas. Segundo a entidade, a medida ajudaria a combater os assaltos praticados pelos falsos entregadores. Robson trabalha como motoboy há 25 anos. Antigamente, ele fazia entregas de documentos, peças de carro e cosméticos. Hoje, por causa da facilidade dos aplicativos de entrega de comida, ele trocou o baú pela famosa bag. Ele é cadastrado em 3 plataformas. Robson é mais um trabalhador que está sofrendo com os ataques dos falsos entregadores. Criminosos que usam motos e as mochilas de entregadores para praticar assaltos. Eles pegam, compram uma mochila, ou eles roubam até, às vezes eles roubam a moto sua e a sua mochila e anda com ela. E com o baú vai ser a mesma coisa, ele rouba a moto do motoqueiro, aí tá lá o cadastro do motoqueiro, ele faz um monte de crime com o seu cadastro, no seu baú, e você vai pagar depois, porque até você justificar que não foi você que cometeu, o motoqueiro, o ladrão rouba a sua moto com seu cadastro no baú e faz toda aquela ronda, E depois você vai assumir. Desde o começo de abril, as polícias civil e militar realizam operações para combater essa modalidade criminosa. A ordem foi dada pelo governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, depois que um jovem de 20 anos morreu em um assalto na zona sul da capital paulista. Na ocasião, um homem disfarçado de entregador por aplicativo atirou 4 vezes contra o rapaz para roubar o celular da namorada da vítima. O número de entregadores por aplicativo cresceu durante a pandemia. Muitos trabalhadores perderam os empregos e migraram para essa área. Mas, segundo o Sindicato dos Motofretistas, esse aumento trouxe um problema: a irregularidade na profissão. Uma categoria que está em evidências, que veio crescendo muito aí, e veio crescendo de uma forma desordenada, com a precarização, entendeu? Desses aplicativos que vem precarizando a nossa categoria e aceitando, contratando sem critério algum, aceitando todo tipo de gente dentro da plataforma eletrônica, e aí ocasionou esse
fator que está aí hoje, batendo na porta da sociedade brasileira. E é fácil conseguir uma bag como essa. Em lojas especializadas do centro de São Paulo, elas são vendidas por menos de R$200 e não precisa de comprovação de trabalho em aplicativos de entregas. Diferente dos motofretistas, que além do baú, precisam fazer até curso. E o sindicato afirma que essas mochilas também podem causar acidentes. A questão da bag, que hoje já é proibida, né, pela uma questão de segurança no trânsito, por exemplo, o menino com a bag daquela, vamos supor, uma melancia de 15 quilos, na hora que ele for fazer uma manobra, fica solta a carga dentro da bag, ele pode enroscar no retrovisor e vir se acidentar. E a questão também da saúde desse trabalhador. Caso do peso nas costas, né, em cima da coluna, futuramente pode gerar até uma hérnia de disco ou um desvio na coluna desse trabalhador. Nós procuramos a associação responsável pelas empresas de tecnologia que representa os aplicativos de entrega. Em nota, eles disseram que a natureza da atividade de entregas por aplicativos é privada e como os serviços de entrega devem respeitar as regras de trânsito, é importante diferenciar os entregadores de aplicativos que não se enquadram na atividade de motofrete, cuja legislação foi criada antes do surgimento do delivery no Brasil. A lei exige que os aplicativos exijam isso do trabalhador, né, que esteja 100% regulamentado. Mas o aplicativo, por não cumprir nenhuma norma, né, nenhuma lei, nem trabalhista, nem a lei de trânsito que tem na cidade de São Paulo, eles contratam de qualquer jeito e colocam esses meninos aí à mercê aí da própria sorte. Mas para o motoboy que está diretamente na rua, as medidas deveriam ir além da fiscalização das bags. Ele acredita que isso vai apenas gerar gastos para o trabalhador. A empresa que vende baú vai arrecadar, o Estado vai ficar multando quem não tiver em dia, com o baú tudo certinho, os ladrões vão continuar agindo. Que nem antigamente, eles vão parar só, a polícia só vai parar, motoboy que está com tudo em dia para ver documento e multar se não tiver algum probleminha. Pois é. E antes de encerrar, a gente vai falar sobre a Blue Origin, que vai realizar o 5º voo espacial tripulado, só que desta vez com o primeiro turista espacial brasileiro, o engenheiro Victor Correia Espanha. O anúncio foi feito nesta segunda-feira. Segundo o brasileiro no espaço, o primeiro como turista. Nesta segunda-feira, a Blue Origin, empresa aeroespacial criada pelo magnata Jeff Bezos, anunciou a equipe que vai participar do seu 5º voo tripulado. O mineiro Victor Espanha, um engenheiro de produção de 28 anos, foi confirmado no grupo e será o primeiro criptonauta da história. Isso porque o jovem conseguiu um lugar no voo com a ajuda da Crypto Space Agency, uma aliança que tem como objetivo aliar a tecnologia da indústria espacial ao poder financeiro dos mercados de criptomoedas para impulsionar a inovação. Espanha comprou um token não fungível, o chamado NFT, pensando na valorização potencial, e acabou sorteado para ser parte da tripulação. Segundo o comunicado da Blue Origin, a data do voo será anunciada em breve. Até o momento, apenas o então astronauta Marcos Pontes, em 2006, foi o único brasileiro a viajar ao espaço. A Blue Origin já levou 20 pessoas acima da linha de Kármán, que marca o início do espaço, segundo a Convenção Internacional, a 100 km de altitude. O foguete New Shepard é totalmente reutilizável, não libera gases de efeito estufa na atmosfera e contou com o próprio Bezos no primeiro voo tripulado em julho do ano passado. Mais um brasileiro entrando para a história. Essa edição fica por aqui. Mais uma vez, obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, Patrícia Velenic chega com mais informações e à 1 da tarde, eu e ela esperamos por você. Até lá!